Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Pedir Permissão. Hoje falaremos sobre o olhar que transforma a inclusão. Em específico, quando o diagnóstico de autismo chega ao berço de uma família. Tem coisas que a gente só entende quando vive, e a inclusão é uma delas. Porque não é só sobre leis, é sobre pessoas, famílias e recomeços que ninguém planejou. Hoje, vamos falar de realidade, quando a inclusão começa no olhar e transforma uma sociedade. Duas mães, duas histórias e um ponto em comum: o propósito para enxergar o ser humano e suas adversidades. Olá, meninas! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada pela disponibilidade de vocês aceitarem o meu convite. É com grande satisfação que eu trago duas mulheres fortes, duas histórias incríveis e um propósito em comum, não é mesmo? Estou com a Rafaela Nussi, presidente da AFIM, com a Maria Fernanda Berlingeli Durigan, também cientista, pesquisadora, mais a minha cunhada do coração. Ambas mães atípicas. E eu vou pedir para cada uma de vocês falar como que é a jornada de vocês, como que foi a jornada de vocês antes do diagnóstico. Se apresentem, mostrem como é o seu dia a dia e sejam todas bem-vindas e fiquem à vontade. Rafa, vamos conversar com você? Vamos. Vamos lá, Rafa. Conta para mim o nível de suporte que é seu filho e como é que foi a mensagem do diagnóstico. Quem era você antes até o diagnóstico? Conta pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer, Renato, o convite, tá? A oportunidade de estar aqui, né? Como mãe atípica, como presidente da AFIM, né? O diagnóstico do meu filho, ele foi com 10 anos. Eu achei tardio. Entendeu? Primeiro, ele teve o diagnóstico de TDAH e deficiência intelectual leve. Tá. Né? E hoje ele tem 14 anos, né, o Marcelo. Eu tive muita dificuldade, né, na minha época com profissionais, né? Veio a pandemia e chegou um dia que eu não sabia, ainda não tinha o diagnóstico, né? E eu vi, se eu não fosse eu ir lá atrás, estudar, buscar, o meu filho não ia se desenvolver, né? Ô, Rafa, mas antes dele nascer, quem era você? Quem era você como profissional, como mulher, como sonhos? Quem era a Rafaela Nussi? Então, antes dele nascer, né, eu tive outro filho, né, o Renato, que é típico, né? E eles têm uma diferença de 3 anos. Eu morei fora, né, de Jaboticabal. E era uma pessoa, né, que nem sonhava o que era autismo, né? Uhum. Desconhecia? Na família não tinha nenhum caso? Não. E o Renato sempre foi muito ativo, né? Falou cedo, andou cedo, né? E eu nunca... Foi uma gravidez fácil? Foi, tranquila. E a gravidez do Marcelo também foi tranquila. Uhum. O Marcelo, ele era um bebê muito mais tranquilo que o Renato. Uhum. Só que começou assim, né, na fala que eu comecei a notar que ele poderia ter alguma coisa, né? O atraso da fala é muito importante as mães observarem. Uhum. Porque quando há o atraso, alguma coisinha tem. E aí, né, fomos investigando. Com 3 anos ele já começou a tomar medicação, ir no neuro, né, na escola. Quem primeiro me alertou, né, foi a escola, que o tchauzinho dele estava atrasado. Tá. E foi indo, né? E quando eu fui a primeira vez no neuro, ele falou, já vamos intervir com as terapias, né? Mesmo não sabendo, né? Uhum. Porque a criança precisa ser estimulada, né? Isso. E eu fiz sempre as terapias, né? Nunca faltei. E na minha época era assim, né?
não é igual hoje, né? Que tem as clínicas que deixa, eu levava, buscava. Acompanhava. E não sabia, né? Tive dificuldade nas escolas, né? Deles aceitarem, dele ficar muito agitado, eles pedirem para buscar toda hora. Isso ia me deixando muito triste. Angustiado. Triste, né? Porque, assim, o meu filho é assim, né? E os outros na classe, tudo normal. E os olhares, né? Das próprias... O preconceito, o medo. Os olhares mais dos adultos, tá? Tá. As crianças Elas são sempre ingênuas acolheram muito bem ele. Inclusive, assim, elas até cuidavam dele, me contavam. E, assim, eu sofri muito, eu chorei muito. Hoje, as coisas, assim, melhoraram bastante, mas eu noto que tem que melhorar muito mais. Evoluíram, mas E principalmente, né, para os mais vulneráveis, que assim é muito difícil, porque você ter um filho autista, o gasto é exorbitante. Tá. E a gente vai um pouco mais nesse assunto. Maria Fernanda, conta pra gente, então. Quem era Maria Fernanda? Quem era a Nandinha antes do diagnóstico? Primeiro eu preciso agradecer aqui, em nome da AFIM também, a oportunidade de estar aqui com a Rafa. E esse espaço, a gente falar um pouquinho da AFIM. Obrigada, Rê. Muito obrigada. Pra gente é muito importante. É tão difícil que hoje eu olho para trás e eu falo assim... Eu me preocupava com o quê mesmo? O que era importante na minha vida naquela época que eu não consigo lembrar? O que eu tinha de tão importante para fazer? Aí eu falo, eu gostava disso. Mas isso não era importante. Eu era preocupada com isso. Isso não era preocupação. Então, assim, muda muito, né? Não só com a idade, mas também com o impacto que é de ter um filho atípico na família, na vida da gente. Sempre muito sonhadora, muito batalhadora. Gostei muito de coisas diferentes, então eu estudei muito. Tudo na minha vida foi movido a muito estudo, não só pelos meus pais, super rígidos com educação, mas porque a gente pega gosto nisso, de estudar muito. Então, sempre estudei muito, avancei no mestrado, doutorado, eu gosto disso, gostava bastante. E fui embora estudar, né? Morei num monte de lugar e finalmente fui... morar na Amazônia. Então, realizando um sonho de fazer pesquisa na Amazônia, o sonho da minha vida. Alcancei, então, uma vitória muito grande. E lá que eu recebi a Maria Vitória, que é a minha menina que mudou a minha vida. Então, estava tudo do jeito que eu batalhei para isso, não foi assim uma conquista, mas foi uma conquista com muito suor, muito bem traçada, muito planejada, que eu cheguei, consegui o emprego que eu queria, no lugar que eu queria, a nenê maravilhosa que eu queria, tinha um casamento na época, um companheiro, então foi muito legal. E daí veio o autismo. De repente, uma criança diferente, né, Rafa? Com quantos anos você começou? Ela sempre foi diferente. Só que lá eu morava numa realidade muito diferente, né? Então, estava na Amazônia, onde todo mundo brinca assim muito de... o médico de Roraima, no caso, era o avião. Então, pega o avião e vai embora para outro lugar para ver o que tem. Se é alguma coisa mais séria, pega o avião e vai. Tá. Então, a gente tentava identificar alguma coisa. O da Maria Vitória, no caso, clássicos, né, Rafa? Hoje a gente olha e a gente vê que são clássicos do autismo. A fala, que não vinha nada. E ela não se incomodava. Ela era um nenê muito bonzinho. Então, assim... ela sentia falta da mãe, ela chorava por uma fominha. Mas, por exemplo, fralda de xixi, de cocô, não incomodavam ela. E isso é um sinal. Então, não se incomodar, ou se incomodar demais, ou um nenê muito... Então, isso ela era diferente. Mas, né, muito boazinha. E depois começou a fala. Não vinha, a gente esperava. Depois começou a andar. Ela era muito durinha. Colocava ela no sofá, ela ficava em pé, ela sentava. Mas não andava. Aí o médico falou, faz fisioterapia. Fazia fisioterapia, mas a fisioterapeuta que ia na minha casa na época, ela falou assim, eu não entendo o que ela não entende. Ela sentou antes da hora. Ela era interessante porque ninguém ensinou ela a pegar no lápis. Ela sempre pegou direitinho, ela nunca pegou assim no lápis. E essa nenê não anda, essa nenê não fala.
Então, não tinha, assim, não fazia muita lógica. Então, essas habilidades, por exemplo, comer. Ela sempre comeu sozinha, ninguém ensinou ela a comer. Ela comia sozinha e comia super bem, direitinho, sentada na cadeira durinha. E era uma época que, por exemplo, ela só andava segurando na mão. Ela foi soltar da mão da gente, ela tinha quase 2 anos. Então, essas coisas não batiam. E isso excluía ela do diagnóstico. Tá. Então, tudo isso que eu estudei a vida inteira, aí eu estudava para saber o que a minha filha tinha. E aí batia com autismo, mas lá na Amazônia ninguém falava, não, mas ela faz isso, ela come, então ela não é autista, ela come, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. Então muita coisa excluía ela. Não ticava todos os itens. Não, excluía muita coisa. É engraçado, mas ela é muito bonita, ela não baba, ela não sei o quê, né? E isso excluía. Imagina uma menina bonita dessa, não tem nada, mas ela não tem nada. E aí só quando eu vim para São Paulo, ela já tinha 2 anos e meio quase. Então, pra gente foi um pouquinho diferente essa fase do luto, que as mães, que é um relato muito natural aqui no nosso meio, falar abrir um buraco, naquele consultório, abrir um buraco, eu caí dentro. Não, o meu foi assim, eu sabia. Quando veio também. O diagnóstico, foi ao contrário. A minha pergunta agora vai ser para as duas nesse sentido. No momento do diagnóstico, eu sei que as mensagens vão chegando, as percepções vão sendo analisadas, vocês vão tentando, como mães, e eu também sou mãe, a gente vai tentando observar qual é a reação, qual não é. Mas, enfim, fechar o diagnóstico. Nesse momento, foi eu sabia, foi medo, foi buraco, foi um luto, foi uma briga. O que é que foi? Como é que foi para você, Rafaela? O meu, eu já sabia. Inclusive, assim, eu fui estudar, né? E ele tinha feito 5 avaliações. Você fez pedagogia? Fiz. Aí eu fiz 5 avaliações neuropsicológicas nele, no decorrer, né, do tempo. E na última, quando eu fui ter o laudo, eu cheguei para a neuropsicóloga, eu falei assim, olha, eu vim trazer ele aqui, mas eu sei que o meu filho é autista. Ou você dá o laudo hoje para o meu filho, tá? Porque eu estou estudando, ou eu não sei o que vai ser. Ela falou, não, calma, Rafaela, calma. Que eu acho que ele tem traços. Eu falei, não, mas ele tem muitos traços. Você acha que é falta de capacitação desses profissionais? Não, eu acho... Assunto muito novo, enfim. Porque... Medo. Eles têm medo. Esse profissional que eu levei é muito capacitado, né? E é mais assim, muito renomado o nome. Só que ela não queria rotular, né? Tá. É muito difícil você dar um laudo, né? É muita responsabilidade, né, para o profissional. E aí ela falou, e tem a parte da aceitação também dos pais ali, né? Recebendo aquela notícia. Eu fico imaginando eu acho assim, de um lado, foi até bom eu demorar assim, porque eu fui me amadurecendo, entendendo. Porque eu não tive aquele impacto na hora, né? Ele é autista. Eu não sabia o que era autismo, nada, que o mundo caiu. Porque tem muitas mães que passam por isso e eles comparam com a dor do luto, né? Uhum. Então, quando eu recebi o laudo, eu fiquei tranquila. Eu falei, agora eu sei o que ele é mesmo, que eu já desconfiava. E com o laudo, Renata, tudo é diferente, né? Abre-se as portas. Sim, porque eles de uma certa maneira, têm os direitos, né? Que muitos não sabem, né? E nós somos atrás, né? E qual hoje, é o nível de suporte o dele? É o 2. Só que ele pode ser o 1. Uhum. Como o 3 também pode ser ir para o 1. Tá. Sabia? Isso depende dos estímulos, né? Das terapias, da mãe ali, né? Tá. Porque o autismo, assim, ele não tem cura. Uhum. Mas ele pode ser bem controlado, né? Tá. Mas depende do quê? Da medicação, do amor da família, a aceitação da família. É um conjunto da escola e dos bons profissionais, né? E o seu, Maria Fernanda, como é que foi? Você falou que eu sabia, essa foi a tua primeira impressão com relação ao diagnóstico. Não sem dor. Eu sabia, mas teve muita... Mas a gente veio sofrendo ao longo do caminho, porque não se encaixava. Na escola era diferente. Era uma angústia diária. Então, assim, não encaixava. Alguém falava, isso não tá certo, isso aqui tá faltando. O que tá faltando? E aí, era uma época, né? A minha filha hoje tem 11 anos. Então, era uma época muito difícil. Eu acho que tá avançando. Ainda não tá bom, tá longe de ser bom.
infinitamente longe de perfeito, mas a gente está avançando. Mas na época era muito difícil esse acesso. Então a gente procurava sobre autismo, tinha que procurar muito. Quase tudo que eu tinha era em inglês, tudo era americano. Então a gente procurava muita coisa americana. Então eu sabia muita coisa americana. Então eu conversava, por exemplo, essa fisioterapeuta que ia na minha casa. Ela não sabia de autismo, ela sabia de fisioterapia. E aí eu falava, olha, mas isso aqui tá batendo com isso que eu li, não sei o quê. Ela não tinha lido. Então, assim, eu acho que hoje a internet popularizou muita informação. Isso é maravilhoso. Porque hoje as pessoas, sabe, os profissionais conseguem se aprofundar mais nesses assuntos. Então, o da Maria Vitória, a gente veio nessa, estudando, coisa que batia, não batia. Mas sempre você vem perdendo um pouquinho do filho idealizado. Não é perfeito, que acho que ninguém imagina um filme perfeito. Quem se propõe a ter um filho sabe as que dificuldades. A gente não vai ter perfeito. Não. Mas a gente idealiza algumas coisas. Então, a gente idealiza que ele vai fazer isso. Ela é muito esperta nisso, ela vai fazer isso. Daqui a pouco ela vai conseguir isso. O dela, por exemplo, ela tá fazendo isso. Ela falava muito pá, 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 pá. Daqui a pouco vai falar isso, vai falar aquilo, ela quer isso, ela tá falando isso, ela... E não vinha no autismo, fala assim, daqui a pouco vai... Não ia. E, tem coisas que nunca foi, a fala nunca veio. Então, muito pelo contrário, a fala dela até avançou até uns 3 ou 4 anos e depois ela perdeu de vez. Com 4 para 5 ela perdeu de vez, que é muito comum acontecer no autismo, inclusive. Uma regressão. Então, assim, foram pequenos lutos. O meu não foi o buracão que abriu nesse momento, mas foram pequenos lutos, talvez de expectativas. Expectativa é muito difícil não criar, né? Ela nunca me prometeu nada. Um filho não promete nada para você. Mas você cria aquela expectativa. O autismo, ele ensina muito pra gente, né? A casca que a gente cria do autismo ensina muito sobre a não criar tantas expectativas. Então, hoje a gente lida muito mais com o possível, com o real. O formato da expectativa é muito diferente. Tá. Mas existem os pequenos lutos, que até você saber... A criança pequena não se diagnostica, não coloca nível 1, 2 e 3, né? Quando eles são pequenininhos. Não tem como e acho que nem pode, né? Colocar o nível de suporte, ainda porque todos eles estão no nível de suporte. Uma criança de 2 anos também precisa de bastante suporte. Não está completo ainda. Uma criança típica, né? E então, assim, daí você vai vendo, caramba, ela não vai falar. E aí chega assim com 5, não tá falando. Aí você tem aquele luto, mas também assim, a gente não tem um tempo para passar. Não, mas ela vai falar, daqui a pouco ela vai conseguir. E aí veio 6, 7, então eu acho que o luto, é uma falta de estímulo, às vezes pandemia, ela vai conseguir fazer isso, daqui a pouco ela vai se descobrir na matemática, não sei o quê. Não veio. A do nível 3 é isso, não vem. Tá. Em uma época você vai e o luto vai comendo uma beiradinha. Não é um buracão, mas são vários degrauzinhos, assim, que a gente vai... Tá, só pra gente colocar na linha do tempo, você na Amazônia, você em Goiânia. Regressaram as duas para Jaboticabal, depois de algum tempo, né? E aí veio a AFIM. Rafa, conta pra gente como é que veio o primeiro ano da AFIM, como é que surgiu essa associação? Conta um pouco pra gente. A AFIM, ela surgiu... Eu não sou muito de ficar comentando em rede social. E teve um caso lá em Jaboticabal, numa creche, e eu fiquei, assim, revoltada com uma autista, né? Uma criança autista. E eu fui escrever no comentário. Tá. Escrevi um textão, né? Acho que eu tenho, assim, uma revolta, né? Porque eu sofri muito na escola, principalmente, né? E hoje eu vejo assim que eu quero ajudar, porque eu já passei por tudo que muitas estão passando, né? Enfim... E ajudar para proteger, inclusive, né? A causa, né? A causa. E as outras mães. E aí eu fui convidada pelo vereador, o Dr. Jonatas Carnevale, né? Tá. Que também é um pai atípico, para ser presidente da AFIM, né? Inclusive ele e a esposa que fundaram, né? Tá. A AFIM. E aí eu fui convidada para ser presidente. Quanto tempo? Olha, a AFIM, ela vai fazer 1 ano, dia 4 de agosto. Olha, recente. Ela é recente. Tá. E aí ele formou uma diretoria e perguntou para mim, né, se eu tinha interesse de colocar alguém, se eu conhecia alguém.
Aí eu falei, a única que eu coloquei foi a Maria. Né? Aí eu chamei a Maria e até hoje estamos aí, né? Lutando e ajudando as mães, acolhendo, dando conselho, né? Passando a experiência, assim, porque o meu já tem 14 anos, né? Então eu tenho muita história que eu já passei. Alguma bagagem para compartilhar. E aí elas vêm, né? Conversa, fala, eu falo, parece que até a hora que vem um filme, eu falo, já passei por isso. E a gente vai, né? Trocando experiência. Trocando experiência, fazendo eventos, né? Estamos com projetos na FIM. Estamos até felizes, né, Maria? Com o andamento que tá dando a Maria FIM. Fernanda, como foi receber esse convite? Você buscou, nesse período também, alguma associação em prol dos direitos do espectro autista? Como é que foi? As mães atípicas, né? Sempre fizeram muita diferença na minha vida. Sempre foi um grupo muito importante na minha caixinha aqui, caixinha de apoio. Lá, quando eu morava ainda na Amazônia, eu fiz parte de um grupo, da primeira leva de um grupo muito grande, era a UPA lá. Ainda tenho grandes amigas lá na UPA. E foi uma dessas mães que, quando eu estava suspeitando do autismo da Maria Vitória, que ela falou para mim, essa menina não é autista, não, que ela já tinha um menino autista, mais velho. E eu falei, caramba, eu também acho. E ela ficou muito minha amiga, e eu também acho. E aí ela me chamou pra associação, então a gente montou, e lá, a gente não montou, lá a gente foi convidada. E já ficou muito grande no estado inteiro e tal. Depois eu mudei para São Carlos, na época da pandemia, fui embora para São Carlos, vim embora da Amazônia buscando terapias para minha filha. Então, larguei o meu sonho da Amazônia, continuo trabalhando lá ainda bastante, mas deixei de morar lá para vir embora atrás de terapia, que ela precisa cada vez mais focado. Então, vim embora. Em São Carlos, também, foi a primeira coisa, se eu encontrar um grupo de mãe de autista, eu sei que elas vão me ajudar com escola, com terapia, porque elas vão falando, esse é bom, esse não foi bom pra mim. Mas o teu fala, o teu não sei o quê. As mães vão, a gente ajudando se ajuda a direcionar. Trocando experiências, né? São preciosas, pra mim são preciosas. E aí, chegou em São Carlos, outro grupo. Não sei o quê, vai conversando no grupo da escola. Você conhece alguma mãe de autista? Conheço, tal. E em São Carlos, eu fiz parte de 2 grupos. Eu ajudei a montar um grupo, que começou por esporte. A gente estava procurando para fazer esporte com as crianças, juntar as crianças. E hoje é um grupo super bacana lá. Me ajudaram imensamente. E aí, eu comecei a vir muito para Ribeirão, porque minha filha precisava de terapia, só tem ou em Campinas ou em Ribeirão. Comecei a vir muito para Ribeirão e passava o Jabuticabal e eu sempre perguntava para os meus familiares. Vocês não conhecem, gente? Não tem nenhuma mãe de autista? Não é possível que Jabuticabal não tem nenhuma associação. Não tem nada, assim, para juntar, para eu saber o que tem aqui em Jabuticabal. E ninguém sabia, porque realmente não tinha, né, Rafa? E toda vez... Projetos, né? E aí eu sempre procurava, mas caramba, aqui na minha cidade de Natal não tem nada. E aí teve a corrida do ano passado... Uma amiga em comum, eu queria comprar a camiseta da sala da minha filha, e falou, fala com a Rafa. Aliás, a Rafa tem filho autista, você não conhece ela? Eu falei, não. Então, o telefone dela. Pronto, foi assim, logo de cara, a Rafa, a gente nem se conhecia pessoalmente. Ela me convidou de tanto que a gente conversou. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que eram muitas pessoas procurando esse lugar para se juntar e tentar agir pelo bem. São muitas pessoas. Trocar experiências, né? E aí vem um pouco da minha pergunta. A FIM, qual é a missão verdadeira da FIM? Compartilhar essas dores, instruir, conduzir, fortalecer essas famílias? O que é que vocês enxergam verdadeiramente de propósito com essa associação, com essa criação? É bem isso. Acolher, né, as famílias, principalmente as famílias carentes, né, que precisam mais, mas também as famílias que têm condição, também, todas sofrem, viu, Renata? Se engana de achar assim, a fulana tem condição, não sofre. Entendeu? E o vulnerável mais ainda, né? Imagino. Então, ela veio para dar o acolhimento para essas famílias, orientar... Não só para as crianças, adolescentes ou até adultos autistas, para os próprios pais, para a própria rede de apoio. Porque eu acho que vocês também precisam, né? Muito. Vocês, a sociedade, enfim, a gente chega lá também. Mas continua, Rafa. E também para orientar, né?
os direitos, né, que elas possuem. Nós ajudamos a correr atrás de documentação, né? Damos informações, fazemos roda de conversa, fazemos eventos. Estamos agora com o projeto das salas de conforto sensoriais nas escolas municipais, né, de Jaboticabal. Nós vamos iniciar agora. Existe uma parceria política privada com relação à AFIM? Ou seja, empresas da sociedade colaboram mensalmente, sei lá, ou a política tem algum parceiro diretamente envolvido com a AFIM, com essa associação, para levar possíveis projetos, para conseguir unir toda essa estrutura em prol de um objetivo em comum? Empresas, assim, nós estamos tendo até apoio dos patrocinadores, né? Quando procuramos, o pessoal tem, né, Maria, ajudar. Em específico, quando tem algum evento. Colaborado bastante. E político, né? Nós temos 2 vereadores, né? Que estão mais, assim, preocupados com a causa, né? Que é o fundador da AFIM, né? O Dr. Jonas Carnevale. E o Ronaldo Bolognese. Tem, assim, também, sempre está fazendo eventos, ajudando nós, né? Com uma coisa ou outra, né? E não temos, assim, financeiro, não. Nós temos que trabalhar mesmo, né? Ô, Maria Fernanda, onde você acha, pegando até um gancho um pouco político, a gente sabe que as políticas públicas, elas vêm, elas são demoradas, elas são burocráticas, a gente entende que tem assuntos muito antigos também, como saúde, de uma maneira geral, que ainda é bem carente, é bem problemática, enfim. Em específico, olhando para a AFIM, onde você acha que o sistema mais falha? O sistema político. E depois a gente segue para a sociedade. De maneira geral, os direitos são muito ignorados. Eu sei que não é fácil. Imagino que não seja fácil. Existem leis até interessantes, mas é muito difícil de fazer valer a lei. Então, e assim, não é... eu gosto sempre de frisar isso, que não é uma caridade, não é um político bonzinho. Ele é muito legal com os autistas, está fazendo isso. Não, isso é um direito adquirido, que nós, enquanto sociedade, adquirimos. Então, a gente tem esse direito. E a gente tenta ajudar essas mães a ter acesso a esse direito. Então, a gente tenta encaminhar. Eu consegui assim. Isso, gente, não imaginem que é um protocolo, que a AFIM consegue ter um protocolo. Afinal de contas, somos mães atípicas tentando apoiar uma outra. Então, a gente não consegue também dar um grande apoio. A gente não tem um protocolo exato. Aí, isso é num grupo, imagine um grupo do WhatsApp cheio de mães, todas muito bem intencionadas. A grande maioria é mãe. Vou falar mãe aqui, gente, mas é mãe, porque a grande maioria são mulheres, a grande maioria são as mães, tem um ou outro pai. Vó, né, alguma coisinha, mas a grande maioria são mulheres. Então, as mães tentando... Você já tentou por aqui? Você já foi não sei qual secretaria? Tenta em qual secretaria, mas aí você vai falar com fulano. Às vezes a gente consegue acessar um ou outro político para que nos ajudem a cortar o caminho. E ele fala, se você tentar nesse lugar, pode ser que dê certo. Então, a questão de escola, de trânsito, de remédio, para acessar políticas públicas que já existem, mas que a gente não consegue fazer valer. Então, a gente tenta trocar experiências, porque ainda somos pequenos. Espero muito que a AFIM, como somos muito bem intencionadas, muito ativas, positivas, que nós vamos ter esse protocolo e falar, não conseguiu, aqui tá um protocolo, esse aqui é pro remédio, segue essa cartilha aqui, para Jaboticabal você consegue o remédio que você tem direito, assim, alguma cartilha. Essa é a cartilha, adoraria, mas ainda não temos. Na AFIM, diante da associação, dos conselhos, só tem mães atípicas? Ou não, pode ser qualquer outra pessoa, cidadã, bem intencionado, imbuído de boa fé para ajudá-las nesse projeto e levar para frente essas missões aí, que eu acredito que tem muitas ainda por desenrolar. Como é que funciona? Não? Não, todos são bem-vindos, né? Mas eu ando notando que muitos, assim, às vezes não se aproximam por falta de informação,
né? Ai, não sei. Às vezes A até gente- quer entrar, mas assim, ai, mas eu nem entendo, né? Eu não sei o que é autismo. Como fazer? Eu não sei o que é um neurodivergente, né? Não sei, né? Então, às vezes, eu noto isso. E a sociedade, de uma maneira geral, vocês acham que ela tem preconceito, medo, falta de capacitação ou indiferença? Qual é o maior sentimento perante a sociedade? Todas as alternativas acima. Todas as Falta alternativas muita citadas. empatia. Falta. Muita empatia e muito respeito também. Falta. Eu acho que o respeito, ele vem bem ali na base da pirâmide. Porque a pessoa não tem, assim, o respeito básico pelo ser humano. Então, estou falando assim, tenha dó desse coitadinho. Não, a gente não está pedindo isso. A gente está pedindo respeito por um ser humano. Ah, vou respeitar porque eu também tenho uma tia do parente do vizinho que também é autista. Não, respeite porque é um ser humano. Então, você tem que respeitar. Se você não respeitar porque você tem um bom senso de respeitar, uma pessoa respeitosa, humana, respeite pela lei, meu amigo, porque existe uma lei e você é obrigada a respeitar essa lei. Então, se a gente conseguisse esse chão da pirâmide, essa base, que seria o respeito ao mais, assim, respeito na sua palavra, bem na definição básica, assim, já seria um avanço. Para todas as minorias, né? Não seriam só aqui para os nossos PCDs de maneira geral, mas para todas as minorias. Então, acho que o respeito vem na base dessa pirâmide. Agora, com os autistas aqui, falando de autistas e neurodivergentes, que a FIM não é só de autistas, mas né, a gente tenta englobar e abraçar e acolher, se acolher, né, todos os neurodivergentes, é aquela coisa assim, quem vê cara não vê o perrengue. Então, muita gente não tem ideia. Fala assim, mas imagina, um menino desse consegue fazer. Não tá, porque é vagabundo. Esse menino não tá falando porque ele tá com de vagabundice, tá de preguiça. O autismo tem muito atraso disso. Então, não, é uma dificuldade muito mais profunda. Ou aquela, ele é um sem educação, a mãe não ensina, né? Eu percebo que a Exatamente, sociedade, e eu como mãe típica, né, acabo me incluindo nisso tudo, a gente fica sem saber o que exatamente pode ser feito. Só que isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. Né? A gente não sabe de que forma colaborar. Óbvio, tem aquele nicho que realmente a indiferença é o que predomina. Mas tem algumas mães, e eu participo de alguns grupos de mães por ter 2 filhos, que elas têm interesse em ajudar causas nobres ou alavancar junto com a política, caminhar em paralelo esse bem-estar dos mais vulneráveis, né? Caminhando junto com a política. Então, e às vezes elas não sabem, ela tem a vontade, tem a percepção, mas falta o agir. E aí, esse agir, a gente esbarra com as dificuldades, embora seja um assunto que vem em recorrência, falando nas redes sociais, enfim, a gente não sabe de que forma que pode colaborar enquanto sociedade, enquanto grupo que pode ser mais mãos, que de repente pode abraçar a causa junto com vocês. Obviamente, tem que ser junto com vocês, porque quem tem toda a capacitação e toda a experiência e toda a estrutura de desenvolver cada plano individual para cada autista são vocês, mães atípicas, né? Porque tem isso também, né? Cada autista tem a sua individualidade, Sim. né? Não existe uma regra, olha, é assim que lida desse formato, tal. A gente até trocou algumas conversas antes e isso é uma dificuldade. Então, é isso. Como é que a gente, da sociedade, mães, e por que não envolver os pais, né, em todas essas abrangências aí, seja na parte jurídica, na parte financeira de uma instituição, ou mesmo na operação, na saúde,
como envolver mais pessoas, atingir mais a sociedade com essas informações e até mesmo para esse acolhimento interno? Quer começar, Rafa? Falei Vai. demais. Olha, todos que quiserem estão bem-vindos. São muito bem-vindos, né, Maria? Mas Sim. às vezes eu, né, não sei, né, se vão, Não, eu tenho assim. acho que seria uma pequena resposta, uma sugestão, que é a comunicação. De tudo isso que você veio comunicando agora, Rê, eu pensei muito em comunicação. Desde a mãe que quer ajudar o coleguinha, eu gostaria de incluir, é uma pergunta que eu recebo muito, principalmente quando fazia palestra, lá vinha muito essa pergunta nas escolas. Eu gostaria de incluir, eu gostaria do meu filho, ensinar meu filho a incluir mais o amiguinho, mas ele não gosta, ele corre, não sei o quê. Eu falo, olha, eu acho que o caminho é comunicação. Então, adulto se comunica, a gente conversa. Então, você vai lá e chega para essa mãe e fala, olha, eu gostaria, como que eu posso... E a mãe pode te falar, porque o que você faz às vezes com o primo, pode ser que o coleguinha da sala não gosta daquilo, porque nós somos todos muito únicos. Então, ele gosta disso, o outro não gosta. Então, converse com esse... Aí, e lá na FIM eu ia falar a mesma coisa. Pergunta, vem conversar com a gente, tem um Instagram aberto. E às vezes fala assim, olha, não sei nada sobre autismo, mas eu gostaria de... ajudar de alguma forma. Na festa do quitute, por exemplo. Eu queria ajudar na festa do quitute. Meu amigo, vamos lá, nós temos braço. Eu queria ser um braço, posso ajudar como braço. Amigo, temos. Como eu sei só de direito, eu posso... a gente tem como... Então, nós estamos... Ainda é tudo muito novo. Eu tenho muita certeza que a AFIM ainda vai crescer bastante. Mas a gente ainda também está se estruturando. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que vem para agregar e que pode estruturar. E pode ser uma pessoa que vem e fala assim, essa não é minha praia. Tá bom, obrigada pela comunicação, pela atenção. E sai espalhando a palavra aí do autismo. Vai fazendo o que você puder, onde você estiver. Também, Renata, assim, às vezes eu noto, sabe? Tem muitas mães que têm o filho autista, mas não aceitam. Né? Tem esse lado. Então, às vezes, é bem complicado, porque... Você vê, a mãe tem o filho e não... Ela tem a própria rejeição, um preconceito, um medo da sociedade. A mãe, a própria família, a avós, sabe? Nós tivemos já muitos casos. Entendi. Né? E eu fico assim muito sentida, porque quem vai sair prejudicado com tudo isso vai ser a criança, né? Com o tempo. E assim, cada caso é um caso, porque não é fácil. Quando você ergue, bate no peito, cola o adesivo aqui, mãe atípica, e, por exemplo, nós que somos comunicadores, a gente gosta de comunicar, a gente gosta de conversar, é mais fácil levantar essa bandeira e trombar com a galera. E falar, não. E foi isso que a gente faz. A gente tromba na escola, a gente tromba e não dá certo, a gente tromba, não sei o quê. Muitas pessoas não têm esse perfil. E é por isso que eu respeito muito, que eu tinha uma grande amiga que não tem esse perfil. Ela prefere ficar quietinha na dela e não ter que brigar. Então, a família também não aceitava muito. E eu respeitei muito e compreendi pelo lado dela. Então, as famílias que também não querem expor, acham que vai rotular o filho, é um ponto de vista diferente sobre o mesmo ponto. Então, beleza, às vezes dentro daquela família, o ponto... Eu concordo com a Rafa, total, que a criança vai ser prejudicada, porque vai demorar muito para ela aceitar quem ela é, né? E ela podia estar num grupo sendo quem ela sempre foi. E até direcionar um tratamento de forma mais assertiva. Pode ser que a família ainda não está pronta para aquilo, e pode ser um outro momento. Aquele momento, para aquela mãe, é muito pesado ela carregar essa bandeira sozinha. Essa minha amiga foi desse jeito. Ela falou, eu não tenho saúde mental para arrastar essa bandeira sozinha contra uma família inteira. E aí, tudo bem. Então, ela vinha escondidinha. Tem esses casos que a mãe fica acabada, sabe? Esquece de se cuidar, fica triste. Vive em função apenas do filho. Assim, os mais vulneráveis, eu estou vendo muitos casos que os pais vão embora, né? E elas ficam sozinhas com os filhos, não tem rede de apoio, elas não podem trabalhar e só vai, né? E a maioria desses pais vão embora porque a rotina é pesada? Como é a rotina de um autista? Olha, tipo, né? Já ouvi muito. O autismo acaba com muitos casamentos, né? 80%. 80% das famílias acabam se separando porque não tem estrutura para isso.
Nós somos prova disso, a grande maioria. Um que eu gosto sempre de citar nas palestras, o caso do Zika vírus. Lembra quando teve aquele problema da microcefalia dos casos do Nordeste? 100% das famílias se separaram. Nenhum homem ficou. Nenhum homem ficou. Então, 80% esse índice é mundial, não é só no Brasil, não. Nós 80%. Também, nós somos... O meu caso da separação não foi por causa de autismo, não, né? Mas não. Só que, assim, somos também muito abençoadas, eu acho, viu? Muito. Porque encontramos pessoas que acolheram nossos filhos, né? Do mesmo jeito, muito melhor que acho que... Pessoas que fogem, tem que pessoas que vêm junto e dão a mão e viram rede por opção. Nós somos abençoadas com isso. Porque eu imagino que a rotina é um pouco mais pesada do que a comum, né? Porque além do acompanhamento escolar, tem as terapias, tem as medicações... Tem a evolução, tem os níveis de suporte. E tem o mundo deles, que assim... Explica um pouquinho pra gente como é que funciona a nivelação. Nível 1, nível 2 de suporte, nível 3. Qual que é a diferença básica de um para o outro? O nível 1 é o mais difícil de ser diagnosticado, né? Por quê? Geralmente, né, Maria, são pessoas que possuem superdotação, né? Vão bem na escola... Então, os pais, assim, acham, é inteligentíssimo, não tem nada. Mas aí cresce um adulto com problema de relacionamento, né? Difícil socialização. Não dá certo com ninguém, aí sofre com isso. Apresenta hiperfoco também, né? E... São muitas E está tendo muito, né? O nível 1, o que mais está tendo, assim, muito diagnóstico tardio, né? Pessoas adultas descobrindo que são autistas, né? O nível 2, ele pode ter uma inteligência na média, normal, ou ser deficiente intelectual, né? Uhum. E o autista também, ele pode ter a seletividade ou a compulsão. Você vê, tem vários tipos, por isso que é o espectro autista. Que o autista, tem os autistas, nenhum é igual a nenhum. Tá? E traços, né, que todo mundo... Você tem traços autísticos, eu tenho, a Maria tem. Então, todo mundo tem traços autísticos. Uhum. O 2, ele tem a colalia, né, Maria? Alguns têm, outros não têm. É as manias, né? Cada dia, o meu mesmo, cada dia parece uma coisinha nova, aí passa, né? Aí começa com outra coisa... E o nível 3, né, geralmente é não verbal, né? E... É difícil de comunicação. A comunicação geralmente mas eles entendem o mundo. Uhum. Eles podem CDI e também... deficiência intelectual. Ou não. Uhum. Ou não, ou ter uma inteligência normal. Uhum. Mas é sempre baseado no nível de suporte que essa pessoa precisa. Então, se ela precisa de muito suporte... Que aí é direcionado à terapia e medicação. Para estar na sociedade, para ter uma vida social, o quanto aquilo atrapalha na rotina daquela pessoa, ou para ele ter uma vida social que ele gostaria e aquilo ali atrapalha. Então, é o nível... Então, o 1, ele precisa de bem pouquinho, que são algumas características que a Rafa falou. O 3, ele precisa de ajuda total. Uhum. Então, desde ir banheiro... Nos Estados Unidos já se fala em um outro tipo que seria o autismo profundo, que aqui a gente coloca no autismo severo, 3, né? Severo, profundo, né? Então seria assim, que a pessoa precisa de suporte total para atividades corriqueiras, como ir ao banheiro, se alimentar, higiene básica. Então, entra tudo no nível 3. Mas, assim, por via de regra, é nível 1, 2 e 3, baseado no nível de suporte que a pessoa precisa. E aí, com relação à rotina e propriamente, de repente, do nível 2 ou nível 3, muito se fala sobre o bem-estar antes de qualquer gatilho, antes de qualquer crise. Como o autista, dá para trabalhar com a previsibilidade, tipo de uma rotina, de um ambiente? Como é que funciona? Dá pra... Tem que ter rotina, senão não funciona muito bem, né, E Maria? aí essa rotina que leva à previsibilidade ali da oscilação do temperamento, do humor, dos gatilhos. A palavra não, de cara, você não pode usar. Senão você vai... É surto na certa. Então, você tem que ter muita psicologia, sabe? Que nem o meu menino, eu
eu notei assim que os medicamentos ajudaram ele assim no começo, tudo. Só que foi indo, eu falei, não, eu vou tirar tudo isso, eu vou começar a usar mais entrar na mente dele. Tá. Porque é isso que acontece. O hábito, de repente, eles né? vivem no mundo deles, eles têm a forma de pensar diferente. Tá. Nós que temos que nos adaptar a eles, não eles a nós. E é o que a gente vê, que é comum na sociedade, é isso, né? Entendeu? A sociedade querendo que o autista se encaixe no padrão do que a sociedade quer, né? E o inverso é que deveria ser o correto, é isso? O correto é isso. E depois que eu comecei a entrar mais no mundo dele, eu tive assim, tô tendo mais sucesso com muitas coisas. E outra, nós temos que, nós mães, né, criar eles para serem independentes, né? Porque eles vão ser capazes de trabalhar, né? Não, uns não vai dar certo trabalhar com certo serviço, mas serviços básicos, tem uns que têm hiperfoco, gostam de música. Ou tem algum tipo de autonomia no lar mesmo, né? Enfim. Porque assim, Renata, toda mãe de autista, né, a maior preocupação é o quê? E se eu morrer? Quem que vai cuidar? Então, eu já me baseio nisso. Eu vou ensinar o meu filho a ser independente o máximo que eu puder, né? Porque no dia da minha falta, ele vai saber, né, se virar. Porque isso é o que a mãe atípica tem medo. É o nosso, talvez, um dos maiores sofrimentos. Eu colocaria nos top 3 sofrimentos da mãe atípica. Esse aí o que acontece, ninguém mais vai compreender. Mas, de novo, varia muito. A minha, apesar de nível 3, principalmente devido à comunicação, ela não liga para a rotina. Ela adora uma novidade, ela viaja, ela gosta disso. O meu também. Ela adora uma novidade, mas eu sei que muitas crianças têm essa dificuldade, né, de cognitiva, assim, de que mudou a rotina. A criança pode ter até crise, então é muito difícil. De novo, cada autista é muito único. E isso, a comunicação ajuda. Então, se você está tendo acesso a um autista, pergunta para quem está junto ou para o próprio autista, isso te atrapalha? Você acha que isso pode? Que eu acho isso, em vez de a gente tentar moldar as pessoas dentro de uma caixinha que a sociedade tenta entrar, de ser mais aberto para tentar abraçar todos os formatos de viver, de ser, né, das pessoas, não só dos autistas, mas tantas outras. E diante dos... Eu sei que é recente, mas depois da abertura da AFIM, né? O que é que vocês já conseguiram? Eu sei que os passos são pequenos, né? A evolução é devagar, mas ali, com a união dessas mães, dessas dores compartilhadas, o que é que vocês já conseguiram de algo, de projeto, de instalação, enfim, tem alguma história, algum exemplo que dá para a gente abrilhantar aqui, citar? Olha, conseguimos, em pouco tempo, eu acho que nós conseguimos muita coisa, sabe? Porque nós não tinha R$1 em caixa, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos o dinheiro que vai dar para fazer as salas, né? A AFIM tem uma sede em Jabuticabal? Tem, no clube. Física? Temos. Fomos muito bem acolhidos pelo Clube Mascani, Jabuticabal. Uma parceria maravilhosa. Uma parceria, assim, nós temos muita gratidão pelo clube, né? Que sempre está de portas abertas para nós, né? E para as famílias. E conseguimos muitos convênios também com profissionais, com farmácias, né, com médicos. Isso também ajuda, né? Porque tudo é muito caro. Eu imagino. Eu gostaria de citar, Rafa, te cortando rapidamente, eu acho que uma grande conquista foi a gente conseguir unir tantas pessoas que queriam essa socialização das suas dores. Então, a gente conseguir reunir isso, para a gente conseguir conversar, ter um grupo. Por mais bem que a pessoa queira ajudar, uma mãe de autista entende a outra, por mais que a gente não se conheça, a gente entende o que está passando.
muito próximo. Então, isso é precioso. Então, assim, eu acho que eu colocaria, o primeiro seria a união dessas pessoas. Tem sido muito importante, principalmente o pessoal que está numa situação de vulnerabilidade maior. Então, é muito importante estar perto, a gente saber das dores. Quando fala de escola, dificuldade de escola, a gente já tem um grupão. Eu falei, eita, eu passei nessa escola, eu sei como é que é isso, como funciona ali, como funciona aqui. Isso acho que já foi importante. Depois a gente começou com os projetos, começou com o Rotary, que foi um parceiro muito bacana. Também. Que eles nos convidaram. O Lions, né? Foi Que o muito Lions, legal. eles doaram um carrinho de churros para nós. E agora, já pelo 2º ano, nós vamos trabalhar na Festa do Quitute, né? Através dessa doação, desse carrinho que nós tivemos, né? Esse apoio do Lions, o Rotary, né? A maçonaria também, né? Foi. E através deles, que como eles têm esse formato que precisa de um projeto, De foi a primeira entidade. vez que a gente estruturou um projeto da AFIM, que foram as salas. Aí falou assim, ó, eles precisam de um projeto, precisa mandar um projeto. E aí, que projeto? Nós nem temos projeto, o que nós vamos fazer? Aí, vamos pensar na sala? Vamos. Aí, fizemos da sala, então foi o primeiro projeto escrito, né, Rafa? Porque o de remédio, de escola, a gente toca ali no grupo, conversando. O próprio, né, Clube Mascani também, né? Que abriu as portas, nossa sede fica lá, né? Olha só. Então, tudo veio, né, Maria? Tá acontecendo, Eu acho né? que o mais importante, eu sei que o acolhimento tem que ser feito de maneira geral para mães, para as crianças, adolescentes, enfim, até adultos autistas, né? O acolhimento tem que ser geral. Mas eu fico pensando que, de repente, vocês devem ter passado por alguma experiência marcante com relação aos mais necessitados, conseguir um remédio. Porque aqui, convênio médico, acredito que ambas tenham, né? Condições para ter uma escola, não sei, ou terapias, eu acredito que também é possível. Mas e para aqueles que dependem da medicação advinda de um órgão público ou de tratamentos e terapias, como é que funciona? Isso existe? Acredito que seja lei, mas ali no nosso universo, isso tem fácil acesso? Vocês conseguem dar esse suporte para essas mães que não têm renda financeira suficiente para cuidar de uma família, quiçá, para terapias? Então, fácil acesso, né, no que se diz público, né? Você sabe que não tem. É muito, muito burocrático tudo, né? Só que, assim, nós vamos... são muito carentes, né? Não tem estudo. Nós estamos, assim, ajudando até de ir atrás das documentações. Mas eles têm direito, né? Tem umas que estão tirando o BPC Loas, que achava que não tinham direito. Mas tudo também, Renato, tem que ter o laudo. Tá. E para vir esse laudo, não é fácil e não é barato, né? Lá na nossa cidade tem alguns lugares, né, que dão suporte, né, mas cada dia mais tem mais diagnóstico. Então, tá tudo... E não é só lá que está em Jabuticabal que está assim, isso é no Brasil, né? Porque cada dia mais está sendo diagnosticada mais crianças. De 36 crianças que nascem hoje, uma é autista. Falta capacitação de profissionais? Muito. Falta. E, assim, a escola regular, nenhuma está preparada, né? E eu nem culpo a sociedade, de uma maneira geral, escola. não está preparada. Eu tenho até dó das professoras, né? Porque, assim, eu sou pedagoga. Dar aula para crianças típicas, né? Eu já passei por isso, eu sei. Não é fácil. Imagine você ter uma sala de 30 alunos e um autista que não para quieto. Não é fácil, né, para a professora. E tem muitos, viu, que tá assim, porque a mãe não sabe que o filho tem o direito, né? E eles vão levando, porque sai caro, né? Você pagar uma professora para cada autista. Sai muito caro para a escola particular, né? Tudo vira custo, né? E para a pública também. A particular eu acho que é até pior, né? Assim, porque, pensa, o que você paga para uma professora dar aula para 30, você vai ter que pagar para uma ficar com uma criança. Especializada. É.
Então, na lei é especializado. Na lei, né? Mas Deveria muitos ser, mas não é. estagiários. E aí começam os problemas, né? Elas não dão conta, as crianças surtam, aí liga para a mãe buscar, a mãe não pode trabalhar, ou está no trabalho, tem que sair. E é outra coisa que eles, assim, poucos sabem, que eles não podem ligar para buscar, né? Para buscar, a criança tem que estar doente, com febre, né? Com alguns sintomas. Não o sintoma de autismo, né? O surto, isso daí eles tem que ter, né? O profissional que saiba lidar. Porque é lei. Só que muitas mães Aquele não sabem. plano individual, né? Muitas mães não sabem que... ele ligou porque está muito agitado. Já aconteceu comigo. Uma vez a pessoa ligou, olha, você pode vir buscar o Marcelo? Ele está muito agitado hoje. Eu falei, olha, não só hoje. Ele é TDAH. Você sabe o que é TDAH? Eu falei para a pessoa no telefone. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele vai ser agitado. Vocês que têm que se capacitarem para cuidar dele. E eu não fui mais. Cheguei aí, viu, quando eu não tinha essa informação. Só que na época, né, eu nunca tive ninguém. Se eu não fosse estudar, eu não teve associação, porque o meu é um dos mais velhos que está lá, né? Então, eu fui correr atrás. E é isso, né? Não é fácil. E outra coisa, Renata, quando a mãe também não está bem psicologicamente, o filho não vai ficar bem. Isso é fato. Eu acabo pensando de que, de repente, a sociedade aceita, mas não inclui. É isso, né? A inclusão é uma outra forma. Inclusão é um outro sentido, é um outro significado. Não é aceitação. Né? Não. A inclusão está muito mais amplo do que uma aceitação, né? A inclusão tá você capacitar, tá você contribuir, tá você destinar o espaço para aquele autista estar apto ao bem-estar, enfim. E para isso as pessoas precisam ser capacitadas, aprender, evoluir, se transformar. É isso, né? É esse sentido. Existe alguns projetos de capacitação de pessoas profissionais, isso a nível municipal, estadual, Brasil, existe. O governo está enxergando isso, os políticos estão enxergando isso, ou não? Não estão enxergando a capacitação. Porque eu acredito que, eu acho que para ajudar as mães atípicas, isso tem que ser o ponto de partida. Porque é a partir da capacitação que os adultos que antes não teve essa base de educação, das adversidades, porque na idade que a gente está, que eu estou, não tinha isso no ensino fundamental. Então, às vezes, o meu filho que chega em casa me mostrando o que está estudando sobre as adversidades. E quer dizer, é o contrário. Os adultos estão aprendendo com essas crianças, de alguma maneira. Mas esses adultos que vão poder contribuir com essa transformação. O governo não está olhando isso, a sociedade de uma maneira geral? Eu acho que são muitas capacitações necessárias. Sim. Então, não tem como a gente falar assim, precisa desta capacitação para as mães, para os pais, para os professores, para não sei o quê. Não. Então, tem desde assim, necessidade nutricional. Então, são muitas especificidades nutricionais. E cada um é de um jeito. Aí tem de comportamento. Muitos espectros. Eles precisam, então, não tem como a gente dar um curso assim, de nutrição, de comportamento, de pedagogia. É uma equipe, porque eles precisam de uma equipe multidisciplinar. Entendeu? Então, essa equipe é formada por quem? Psicólogos, escolas, pedagogos. Por isso que a escola é um ambiente riquíssimo, importantíssimo, porque é um ambiente diverso. Sai a transformação. Não, e ali tem um professor de educação física, que é uma figura importantíssima. Tem a psicóloga, tem pedagogo, são figuras que têm especificidades, capacitações, que é isso que a gente estava tentando chegar,
que tem capacitações diferentes para enxergar aquele indivíduo. Então, cada um olha do seu prisma e chega num resultado maravilhoso, porque se todos esses profissionais em volta desse aluno conseguirem olhar para o aluno, cada um do seu ponto de vista, e escrever o PEI, por exemplo, que é o plano de ensino individualizado, e falar assim, ó, este ano nós vamos trabalhar com esse aluno aqui, a gente queria que ele aprendesse a pular corda, a gente queria que ele aprendesse direita e esquerda, a contar pelo menos isso. Ah, mas ele já tem 15 anos, 10 anos. Não, mas é o que ele está dentro da capacidade dele para aprender. Uhum. Então, a gente vai conseguir ensinar isso. É precioso, isso seria maravilhoso. Por isso que as escolas, a gente investe muito, a gente pensa muito na sala... de conforto sensorial. Sala de conforto Uhum. sensorial nas escolas, pensando para os indivíduos permanecerem na escola. O que acontece? A escola liga tanto para ir embora, e a gente não está culpando aqui a escola. Porque a gente entende as professoras, que elas também estão sobrecarregadas. E isso vem assim, o respeito com elas também não está acontecendo. Que as professoras recebem 30, 40 alunos. Né? É uma escada. E aí a gente está falando de uma pessoa que precisa nível de suporte 2, 3. Então ela precisaria de um altíssimo nível de suporte. Ela está numa sala que tem 30. E tem uma professora para dar suporte para 30 e mais aquele que precisa de individualizar. É muito. Então, não é respeito com ela, não é respeitoso com os professores, com o pessoal, com a equipe da escola de maneira geral. Mas a gente acredita muito na escola. Então, a AFIM está nessa, assim, vamos tentar fazer a sala para que eles não sejam Nós excluídos. vamos fazer essas salas justamente nisso, sabe? Porque eu tenho dó de uma professora que tenha que dar aula para 30 e ainda olhar um autista, né? Eu lembro que uma época, meu filho estava numa escola, essa escola até foi bem acolhedora com ele. Às vezes a moça faltava. E eu chegava a falar para a professora, olha, quando você souber que ela vai faltar, você me avisa que eu não vou mandar o Marcelo, porque eu tenho dó de você. Né? Eu sempre falava, sabe? Me avisa que eu não trago, porque não é fácil, né? E as escolas agora, assim, nós pensamos bastante também nas escolas, nessas salas, né? Por quê? Essa sala é para eles se autorregularem, né? Quando eles tiverem um surto, ou tá ali, dando com aquela ali, né? Tá ali desregulados, né? Para que serve essa sala? A auxiliar pegar essa criança e levar até essa sala, que vai ter, né, os procedimentos, os materiais, né? Brinquedos também. Que ajudam. Tatames. Ajuda eles a se regularem, e também vai ter jogos, que até para eles aprenderem, né? Porque eles aprendem, mas é um modo diferente de aprender, né? E que muitos não sabem ensinar, né? Não porque não foram preparados. Sim. Né? Não foram capacitados. Não foram capacitados. E eu acredito que as dores, né? Elas acabam não quebrando a gente, mas lapidando, né? A gente vai aprendendo a lidar com cada situação. Acredito que é um dia após o outro. O que o autismo ensinou para vocês? Que teoria nenhuma ensinou, foi capaz de... Olha, depois assim que eu descobri, eu me tornei outra pessoa. Comecei a ver tudo muito diferente. O olhar, talvez. O olhar diferente, de tudo, né? E depois que eu também entrei na associação, eu falei, como minha vida é boa, né? Eu só tenho que agradecer, porque eu vejo cada coisa, cada situação, né? Ser mãe atípica não é fácil, igual eu falei, nem para quem tem condição, nem para os vulneráveis piorou, né? Mas nós, né, Maria, nós fazemos de tudo. De onde vem a força, Rafa? De Deus. De Deus. Só Deus, só Jesus na causa, né? Porque, nossa, eu já passei cada uma e eu não entendia, eu não sabia o que fazer, chorava. Foi bem... Hoje eu falo, eu não derramo uma lágrima mais, mas já chorei muito, viu? Inclusive, a gente está fazendo rodas de conversa, né? Todo mês agora. E estamos com uma parceria
com a Claire, né, no projeto dela. E eu notei assim, as mães que têm os filhos menores, né, choram muito ainda, né? E Descontrole emocional ainda, elas né? vão falar, se emociona, né? Eu já passei essa fase, né? Hoje eu já tô calejada. De onde vem a sua força, Maria Fernanda? Essa casca vai engrossando, né, Rafa? Vem da minha filha, assim, ver ela não tentando se encaixar, porque eu não acho que ela tem essa sensibilidade neste sentido, para se encaixar. Ela não tenta se encaixar e eu acho, inclusive, que isso é uma vantagem, assim, na vida dela, ela não tentar se encaixar. Vem dela, de observar ela, e o amor acaba sendo tão grande, né? Que a gente fala, as mães sabem esse amor, tem relatos que o amor de mãe é o que mais se assemelha ao amor divino, né? Que a gente tem na Terra. Mas quando você vê uma criaturinha tão vulnerável, num nível de suporte que não está perto de acabar. Então, a minha filha, por mais assim, uma criança típica, você vê que em algum momento ela vai voar sozinha. Então, daqui a pouco ele não precisa mais limpar o bumbum, daqui a pouco ele não precisa mais picar a comidinha, ele vai se servir, ele se troca, ele sai, e aí, de repente, voou. 15 anos da sua vida, você não tem mais criança em casa. Eu tenho 11, por exemplo, limpando o bumbum de criança. Não tá perto de chegar o dia que eu vou parar. Então, você vê uma criaturinha tão vulnerável ali perto e não está perto dela voar desse jeito, né? Que a gente imagina, assim, para uma criança. Isso arranca uma força que eu tenho certeza que se eu trombar com uma escana, eu jogo longe. Assim, a mãe vem aquela força então, assim, você vem uma força... Da onde? Não sei. Uma leoa. Da onde veio? Eu não tenho ideia. Eu não sei de onde vem. Onde se aprendeu? Eu não aprendi. Eu inventei agora. Ela acabou de sair da minha cabeça. Eu não sei. Mas vem, assim, porque na hora do vamos ver... E isso eu acho que são das mães. A gente fica... nos grupos de mães, o pessoal fala muito... Você é uma abençoada, você é uma guerreira. Não, amigo. Todos nós somos. Eu não queria ser. Eu sou uma exausta. Eu não queria ser. Eu queria que a sociedade estivesse fazendo o mínimo que eu tenho direito. Porque daí eu não estaria exausta desse jeito. Se a escola, se o posto de saúde, se a sociedade funcionasse do jeito que funciona, do jeito que os meus impostos deveriam estar aptos a pagar, eu não estaria sobrecarregada desse jeito. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Muito, uma sociedade... porque se tá difícil pra gente, pra mim, pra Rafa, que somos imensamente privilegiados, a gente não tá passando fome, a gente tem carro para levar e buscar na terapia, né? Isso já é um privilégio enorme. Então, nós imensamente privilegiados, a gente sofre, a gente se emociona, a gente tá ali, nós somos muito sanguíneas, né, Rafa? A gente sofre. E é tão gratificante, imagina Renata, uma pessoa que não tem comida. Você ajudar, que nem eu tô lá na associação. É muito gratificante, não tem... não sei nem como descrever. Dizem que quando a gente dá, a gente recebe em dobro. Com certeza. Né? Assim, quando eu ajudo, né, nós ajudamos as mães, e elas ficam até chora, tem umas, ai, você é um anjo que caiu na minha vida. São tantas, assim, a pessoa te abençoa, sabe? Né? É uma sensação, você fala assim, que bom, que eu fico feliz de poder ajudar. E muitas que nem sabem que foram ajudadas, muitas que às vezes não agradecem. E você olha para aquela criancinha assim e você fala, hoje ele vai comer. E tipo assim, eu consegui ajudar, eu fiz um grãozinho de areia que eu movi aqui, e essa criança vai comer. Eu fui lá naquela escola. Vai ter o remédio. Eu conversei naquela escola e os 3 autistas que estão naquela escola, as mães nem ficam sabendo. Eles serão beneficiados e a gente sai de lá, caramba, eles vão ser... Eles vão ter a professora de apoio, porque muitos, Renata, não tem, viu? E se a mãe não for atrás, não vão ter, né? Isso pra gente são vitórias da vida cotidiana. Falam que palavras têm força e se a gente... emaná-las, né? O universo ajuda a conspirar. Para os próximos anos, qual é o maior sonho da AFIM? Para os próximos anos. Para esse ano, para o ano seguinte. Olha, A melhor das possibilidades, a gente sabe que a gente ainda está distante de atingir.
dentro de uma sociedade, dentro de um governo, enfim. Somos seres humanos, passíveis de erros, né? Mas qual é a esperança que vocês trazem? Eu tenho um sonho. Para esses próximos anos, né? Não sei se vai se realizar, mas assim, eu acho que se esse sonho se realizasse, ia resolver tanta coisa. Porque o que falta, na minha opinião, é o quê? As crianças, né, ser bem acolhidas nas escolas, né, ter a professora. E no contraturno, ter uma clínica, um lugar só de profissionais, a equipe, né, a equipe multidisciplinar, essas crianças passar a tarde lá fazendo essas terapias. Tá. Para quê? Para elas se desenvolverem, né? Porque tem que fazer muita terapia. Para ter o direcionamento do tratamento, né? E as mães poderem trabalhar, né? Porque muitas não estão podendo trabalhar porque não tem a rede de apoio. E se isso fosse feito, eu acho que ia diminuir muitos gastos, sabe? De remédio que o governo fornece, cestas básicas, leite, que eu sei que eles fornecem. Eu acho que a pessoa trabalhando, ela... o bem-estar não só para essas crianças, mas para a família delas, né? Sim, esse porque acolhimento. As mães, elas... Você pensa que é fácil você ficar com o seu filho o dia inteiro dentro de casa, sem medicamentos, surtando, gritando, né, na sua cabeça, quebrando. Porque o autismo, ele nunca vem sozinho, né? Ele vem sempre com algumas comorbidades, né? TDAH, TOD, né? Entre outras. E você lá, sem o marido, sem emprego, o filho surtando, né? E você fora do mundo, sem um lugar assim para você conversar. Acolhimento. A pessoa fica... A mãe, eu falo, hoje em dia, tem muitas mães, a gente tem que cuidar do filho e da mãe. Nanda, para a gente seguir para o nosso encerramento, e Rafa também, se vocês pudessem, o que vocês diriam para uma mãe que está recebendo hoje um diagnóstico de autismo, sem pedir permissão, o que vocês falariam? Calma, um dia de cada vez, um passo de cada vez, sem desistir. A gente vai um passinho, não desista da criança, ela aprende. A gente só vai contornando e a gente vai descobrindo como ela aprende. Estuda, mas principalmente estudo sobre o seu filho, para saber a especificidade do seu filho, as necessidades da sua criança. Calma, não deixa criar o monstro que a sociedade, às vezes ainda muito pré-conceituosa, cria de uma criança autista. Quando fala assim, o seu filho é autista, a pessoa já imagina uma pessoa que vai bater a cabeça na parede, assim. Só vem essa possibilidade, não existem... E é um espectro, é um mundo de possibilidades. Então, calma, respira, um passinho de cada vez, um dia de cada vez, se respeite também, porque não é todo dia que a gente está nessa vontade de... Falei agora que eu vou trancar com o povo vai rir de mim. Mas eu falei assim, não vai ter todo dia que você tá com essa força não, viu, gente? Tem dia que você tá com essa força, que você, meu Deus, hoje se eu pegar... E tem dia que você não tem força para levantar a escova-dente. Fala, não, hoje eu não tenho nenhuma força, eu não consigo levantar nem esse copo d'água. E a gente se respeitar... Isso vem com o tempo. A gente pode falar um monte de coisa aqui, mas isso vai vir com o tempo. Então, assim, um passo de cada vez. O autismo é difícil. Procurar ajuda nos grupos. Algumas famílias são acolhedoras, alguns grupos de amigos são acolhedores, alguns grupos de sociedade são acolhedores. Então, tenta se encaixar, a gente se ajuda muito. Eu acho que a rede de apoio é muito importante. E é isso, um passo de cada vez. Rafa. Eu acho assim, a pessoa nunca desistir do filho, né? Porque para Deus nada é impossível. Eu já vi muitos casos, sabe? Eu vou muito em congresso, assim, de criança ser suporte 3 e a mãe ali, né, estimulando, cuidando. E hoje esse filho é formado, suporte 1, tem uma vida normal, né? E eles, que nem são uns anjos. Que nem o meu filho é um presente que Deus me deu.
Eu amo ser mãe dele, eu amo lutar pela causa e fazer parte dessa associação, né, de estar podendo ajudar os vulneráveis, porque assim, Deus está vendo, né, as intenções, e cada dia mais Deus está me abençoando meu filho, né, ele está muito bem hoje, mas assim, do que eu já passei, eu falo que eu venci, sabe? Eu venci muita coisa. E eu, assim, cada dia eu estou procurando mais coisa. Eu nunca vou ficar parada, sabe? Eu quero sempre estar ali estudando para fazer o melhor. E é isso que eu acho que toda mãe devia fazer, né? E não ligar para olhares, né? É seu filho, né? Tá acima disso. Acima de tudo, né? Meninas, nossa, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos que vocês trouxeram para mim, para a sociedade, para quem está nos ouvindo e gosta desse bate-papo. Eu acredito que aqui foi muito mais que um bate-papo de autismo, e sim um bate-papo de responsabilidade, de dor humana, né, de atitude, de permanecer enquanto dói, enquanto quebra, né? E eu só tenho a agradecer a oportunidade de tê-las colocado na minha vida para mais aprendizados e, quem sabe, mais lutas em comum e parcerias com certeza, num universo que ainda tem muito a se desenvolver. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Obrigada. Esse episódio não é sobre o autismo, é sobre responsabilidade humana. Porque enquanto muitos ainda discutem o tema, existem famílias vivendo essa realidade todos os dias. E talvez o maior passo da inclusão seja entender que nenhuma mãe deveria carregar essa luta sozinha. Precisamos ajudar essas mães a capacitarem mais pessoas e todas as redes de apoio, dentro das escolas, das famílias, da saúde, da sociedade e do próprio poder público. Inclusão não acontece no discurso. Ela acontece quando mais pessoas se tornam preparadas para acolher, compreender e caminhar junto. Se isso tocou você de alguma forma, talvez seja porque a mudança também começa em quem decide não permanecer indiferente. Eu sou a Renata Bressan e esse é o Sem Pedir Permissão, onde histórias não são contadas apenas para emocionar, mas para despertar consciência, provocar movimento e transformar olhares. Até mais!